Seja muito bem-vindo à Biblioteca Narrada. Meu nome é Mikael e eu estarei narrando a história a seguir para vocês. Então, vamos para a história. Contaremos a história do livro O Médico e o Monstro. O livro, publicado em 1886, do escocês Robert Louis Stevenson, é uma das maiores obras de ficção científica da história da literatura mundial. O livro conta como o Dr. Jekyll, um respeitado médico inglês, vai se afastando do convívio com os amigos, ao mesmo tempo em que um assustador misterioso homem, Sr. Hyde, parece ter cada vez mais influência sobre ele. A partir do momento em que alguns crimes brutais passam a assustar os moradores de Londres do século XIX, um amigo de Dr. Jekyll começa a suspeitar que algo muito estranho está acontecendo e inicia sua própria investigação. Então, ouvintes, eu peço desculpas pela pronúncia de alguns nomes. Vou deixar aqui a pronúncia em inglês, caso não se agrade com a minha. Mr. Utterson, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Deixado todos os avisos, vamos à história. Para começar a nossa história, eu tenho que apresentar o Sr. Utterson. Sr. Utterson era um advogado, um homem sisudo que nunca sorria. Frio, cometido e envergonhado na hora de falar. Retraído nos sentimentos, também alto, magro, grisalho e tristonho. Apesar disso, ainda conseguia ser uma pessoa amigável. Não era muito sociável, já que a maior parte de seus amigos eram compostos por familiares. Assim como seu amigo, o Sr. Enfield. Utterson e Enfield estavam em sua caminhada semanal, até que Enfield tocou num assunto que chamou a atenção do Sr. Utterson. Ao chegarem próximo a um prédio que causa calafrios em qualquer um, Enfield narra uma história um tanto assustadora. Sabe, Sr. Utterson, já reparou naquela porta? Eu já tinha visto sim. Sempre que eu olho pra ela, ela me lembra uma história que aconteceu aqui, nessa rua mesmo. Ah, é mesmo? E que tipo de história uma porta como essa faria você lembrar? Eu voltava de alguma parte do fim do mundo, lá pelas 3 horas da madrugada. Era um inverno rigoroso. O meu caminho passava por essa mesma rua, onde não havia nada. Mas aí que algo estranho aconteceu. Enfield conta que quando estava naquela mesma rua, durante a noite, uma noite bem mais esquisita do que o normal, encontrou uma garotinha. Uma garotinha que acabou esbarrando num nome estranho. A figura assustadora então imediatamente reagiu, atacando essa garotinha com chutes e pisões. Obviamente uma atitude revoltante. Claro que Enfield reprovou essa atitude e obviamente questionou a figura estranha. Para evitar mais problemas com a justiça, o homem estranho fala que vai pagar uma indenização. E logo entra no tal prédio onde Utterson e Enfield estavam encarando. E sai de lá com um cheque assinado por Sr. Hyde. Mas isso é um absurdo. Que tipo de homem faria uma atrocidade dessa? Eu não sei, mas ficamos esperando. Eu estava junto com a família da criança. Quando ele voltou daquela porta, entregou 10 libras em ouro e um cheque para a indenização. Mas essa não seria a última vez que o advogado Utterson escutaria este nome. Utterson estava responsável por um testamento de um dos seus amigos, o Dr. Jekyll.
mas reparou que esse testamento transferia todo o seu patrimônio para este mesmo Sr. Hyde, o que deixou o Sr. Utterson intrigado. Utterson não conseguia dormir à noite, teve pesadelos, nos quais uma figura sem rosto vagueia por uma versão assustadora de Londres. O advogado visita o seu amigo Dr. Jekyll, que desconversa o assunto. Pede para esquecer o Sr. Hyde, o que deixa o Sr. Utterson mais curioso. Jekyll, eu sei que não diz respeito a mim falar do seu testamento, mas sobre o Sr. Hyde. Ah, é isso? O que tem ele? Bom, é porque você deixou todas as suas economias para ele, então... É normal. Eu acabei ficando curioso. Ele não parece ser uma pessoa muito decente. Meu amigo, deixa o pobre homem em paz. Em breve não terá que se incomodar mais com ele. Utterson visita o Dr. Lanyon para tentar saber mais. Lanyon diz que não tem mais visto Jekyll. Eles haviam tido uma série de discussões sobre os rumos das pesquisas de Jekyll, as quais Lanyon havia classificado como bobagens não científicas. Os dois eram colegas cientistas. Sabe, Lanyon, eu acho que eu e você devemos ser os dois amigos mais antigos do Harry Jekyll. Suponho que sim, mas como ele está? Faz um bom tempo que não falo com ele. É sério? Eu achei que vocês tivessem interesses em comum. Mas eu queria te perguntar, você conhece o Sr. Hyde? Eu vi o nome dele no testamento de Jekyll. Mas ninguém conhece esse homem, tirando Jekyll. Conhece ele? Hyde. Não, eu nunca ouvi falar desse senhor. É melhor perguntar pra ele. Intrigado, Utterson investiga um pouco mais o assunto. Ele descobre que Hyde frequentava um determinado edifício. Trata-se de um laboratório colocado aos fundos da casa de Jekyll. Então Utterson vai até lá e se encontra pela primeira vez com o Sr. Hyde. Com licença. O senhor é o Sr. Hyde? Esse é o meu nome. O que quer? Desculpe incomodá-lo, senhor. Eu só queria conhecê-lo. Eu sou um velho amigo do Sr. Jekyll. Será que eu posso te pedir um favor, senhor? Que tipo de favor você quer? Eu poderia ver o seu rosto? Agora eu posso reconhecê-lo quando eu vê-lo na rua. Utterson fica espantado com a aparência de Hyde. Mas mesmo assim, Utterson tenta falar com ele, olhar nos olhos dele. Hyde passa o seu endereço para Utterson. Mas mesmo assim não deixa de passar um tom esquisito. Como ele olhava, como ele falava. Parecia não ser humano. Quanto mais Utterson procurava saber sobre o Sr. Hyde, mais ele ficava espantado com as atrocidades que ouvia sobre este homem. Então, resolveu questionar novamente o Sr. Jekyll. Utterson aproveitou que seu amigo deu um dos seus famosos jantares em sua casa. Então foi questionar o seu amigo novamente. Jekyll pede para Utterson, como amigo, esquecer o Sr. Hyde. Mesmo não querendo, acaba acatando o pedido do amigo. Um ano se passou, e um assassinato violento chamou a atenção de todos. O assassinato de Sir Davis Carell. E aparentemente, o principal suspeito era o Sr. Hyde. Obviamente, o Sr. Utterson se revolta. Vai com a polícia à casa de Hyde, mas só encontra uma velha criada. Hyde, aparentemente, aparecia e desaparecia quando queria. Utterson volta a confrontar Jekyll, claramente em busca de respostas. Jekyll, eu vou perguntar a você. Você não sabe mesmo onde está o Sr. Hyde?
Não, eu... Tudo que ele me deixou foi essa carta. Tá bom, eu vou levar ela comigo e vou analisar. Você, por acaso, tem um envelope? Não, eu queimei. Jekyll garante que não tem notícias de Hyde e mostra uma suposta carta deixada por ele. Utterson leva a carta de Hyde a seu assistente no escritório, um especialista em grafologia. Sr. Utterson, eu descobri uma coisa sobre essa carta que o senhor me entregou. Eu comparei ela com a caligrafia do Sr. Jekyll. E basicamente são as mesmas. Você tem certeza do que está falando? Absoluta, senhor. Quem escreveu essa carta foi Henry Jekyll. O homem garante que as caligrafias de Hyde e Jekyll são idênticas. Obviamente, o Sr. Utterson quer questionar novamente o seu amigo Jekyll. Mas o doutor não era visto faz um bom tempo. Não saía de seu escritório. Até mesmo seu mordomo o não via frequentemente. Aflito e sem escolha, Utterson resolve questionar o antigo parceiro de Jekyll, Lanyon. O velho médico lhe garante que nunca mais quer ouvir os nomes de Jekyll e Hyde. E fala que sabe tanto de Hyde quanto Utterson. Lanyon diz a Utterson que deixará uma carta lacrada com ele. Pouco tempo depois de entregar a carta a Utterson e desta conversa, Dr. Lanyon morre. A carta deixada por Lanyon a Utterson está lacrada, com um aviso para somente ser aberta após a morte de Henry Jekyll. A ética do Sr. Utterson sempre foi mais forte do que a sua curiosidade, e ele resolve guardar a carta. Certa noite, um dos criados do Sr. Jekyll procurou Utterson dizendo que o patrão estaria desaparecido, e havia outro homem nos aposentos dele. Outro homem que tinha a voz muito parecida com o Sr. Hyde. Sr. Utterson, por favor. O meu patrão, ele sumiu. Bowley, você tem certeza disso? Sim, eu tenho. E mais uma coisa. Tem alguém nos aposentos dele. Mas aquela não é a voz do meu patrão. Parece a voz do Sr. Hyde. Bom, isso é uma acusação muito séria. Você tem certeza do que está dizendo? Eu trabalho para o patrão há vários anos. E posso garantir que aquela não é a voz do meu patrão. Para os assustados criados, Hyde assassinara o patrão e continuava escondido na casa. Dr. Jekyll, aqui é o Utterson. Está aí? Utterson, Eu não quero falar com ninguém. Sem dúvida, essa é a voz do Hyde. Vamos arrombar essa porta. espera. Utterson, Você não sabe o que está fazendo. Utterson e os criados decidem arrombar a porta. No laboratório de Jekyll, um corpo jazia no chão. Era Hyde, que havia cometido suicídio. Não havia sinal de Jekyll. Na mesa do médico, havia uma carta. Uma carta escrita do Sr. Jekyll diretamente para Utterson.
Se você está lendo isso, é porque eu não estou mais nesse mundo. E eu tenho que falar a verdade. Eu, Henry Jake, sou Edward Hyde. Eu cometi todos aqueles crimes. Eu desenvolvi uma poção que me transformava em tal forma. Uma forma sem coração e sem compaixão. Fiz coisas que me arrependo. Mas eu não tinha mais o controle. Eu me tornava Hyde sem a poção. Isso estava me dominando. A frequência que me tornava Hyde estava aumentando. E eu sabia que era só questão de tempo até me tornar Hyde para sempre. Então, tomei essa decisão. Utterson finalmente descobre a verdade sobre tudo. Sr. Hyde e Dr. Jekyll eram a mesma pessoa. Jekyll revelou a verdade para Lenny. O choque da revelação causou a doença e a morte do velho amigo. Como Sr. Hyde, Dr. Jekyll cometia crimes e depravações e saía impune. Bastava um gole da poção para ele se transformar novamente em seu monstro. Já nos seus últimos meses de vida, Dr. Jekyll se transformava em Hyde, sem precisar da poção. Cada vez mais ele era mais Hyde e menos Jekyll. Ele tenta comprar ingredientes novos, mas a poção não tem mais efeito. Agoniado, Sr. Hyde, ou Dr. Jekyll, comete suicídio. O Dr. Jekyll fez experiência com a natureza humana. Ele acreditou que o lado bom e o lado ruim de cada personalidade pode ser alterada quimicamente. Ao testar um soro em si mesmo, ele libera o seu cruel alter ego, Sr. Hyde, e acaba se tornando uma vítima do seu próprio experimento. E esse foi o livro O Médico e o Monstro. Roteiro e adaptação e vozes, Micael C. Santos. Consulta de pesquisa, o livro O Médico e o Monstro. Os sites Canal Ciências Criminais. Também o site Resumo de Livros, Wikipédia e Cândido. Todas as fontes e links estão na descrição. Esse foi o nosso resumo de hoje, espero que tenham gostado. Sigam a gente nas plataformas de áudio e comentem qual resumão você quer. Qual história guiada você deseja aqui no nosso podcast. Eu sou o Micael e nos vemos em breve.